Olá, meu grupo escolheu falar a respeito do sistema operacional MS-DOS. Nós vamos abordar alguns assuntos, como a história desse sistema operacional, seu sistema de arquivo, aplicativos, as suas versões e até onde tudo se encerrou, né? Onde teve ali o declínio de todo esse processo, quando parou de funcionar esse sistema operacional. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide e explanar um pouco sobre todo esse processo. O sistema operacional do MS-DOS, ele surgiu em meados de 1981. Para ser mais exata, no dia 12 de agosto de 1981, surgiu o Sistema Operativo para Computadores Pessoais, que era o PC-DOS, que foi desenvolvido originalmente pelo Bill Gates, para a empresa IBM. E mais tarde, né, ele comprou os direitos de lançar uma nova versão para a sua empresa, que é a Microsoft, e veio chamando o chamado MS-DOS. É um sistema operacional compatíveis com os PCs da IBM. As suas primeiras versões eram bastante simples, né? Como essas da imagem que vocês podem observar. Tinham bastante semelhanças com o sistema operativo PCM. As diferenças foram as versões que foram sendo adicionadas novas funcionalidades. E ele é um sistema operativo de 16 bits, monoutilizador e de monotarefa. Ele é composto por um conjunto de aplicações que permitem a gestão e manipulação de ficheiros. Os comandos são digitados na linha de comando, né, no prompt. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre a questão das linhas de comando. A sua linguagem, ele foi desenvolvido na linguagem Assembly, com um modelo de código aberto, e a gente consegue verificar detalhes em alguns livros e em alguns filmes, como por exemplo o Pirata do Vale do Silício, aborda bem esse processo e conta em mais detalhes sobre essa história, tanto do MS-DOS como de outros sistemas operacionais. Alguns pontos importantes é a interface da linha de comando. Como vocês podem visualizar, trouxemos aqui para vocês um exemplo de como era naquela época a interface do sistema operacional. Ele não tinha uma interface gráfica, era mais por questão de texto, era aqueles comandos mesmo de prompt do computador, e não tinha a tela com o layout e o formato tão atualizado como a gente utiliza hoje, né? Que é bem mais avançado. Esse modelo aqui, deixa eu aproximar um pouquinho aqui a tela para vocês. Ele apresenta os dados de interação com o usuário totalmente em forma de texto. E aqui ele coloca aqui, ó, um comando de prompt. A interação dele literalmente com os usuários naquela época era apenas dessa forma, com algum botão, menu, enfim. Então esse daqui é um modelo de linha de comando do sistema operacional naquela época. Falando agora sobre o sistema de arquivos FAT, o MS-DOS juntamente com o sistema de arquivos FAT foi uma combinação icônica que dominou o mundo dos PCs durante muitas décadas. O sistema de arquivos FAT
embora simples, desempenhou um papel fundamental na compatibilidade e acessibilidade dos dados armazenados em disquetes e discos rígidos. A comparação com o mais avançado NTFS, o sistema FAT tinha suas limitações, atribuições de arquivos mais complexos, controles de acesso refinado e maior tolerância a falhas, tornando-o a escolha preferida para os sistemas operacionais mais modernos. Com as versões subsequentes, o Windows, o sistema de arquivos FAT continua a ser lembrado com carinho, com base da revolução computacional pessoal. Galera, eu vou estar tratando aqui sobre o tema de softwares e aplicativos para o MS-DOS, né? Os softwares já serviu, como vocês podem ver, para facilitar os mercados, organizações, mercearias, aí, como no exemplo deste que está na tela. A gente já tinha games também, games inicialmente com gráficos em modo texto, mas também dentro da época do MS-DOS já vinham os primeiros games em 2D, em 3D, já tinha esse acesso a essas aplicações e esses softwares, né? Bom, eu vou falar sobre as versões do MS-DOS. A primeira versão lançada do DOS foi 1.0, foi lançada em agosto de 81. Ela suportava até 256 kilobytes de RAM e 2 disquetes de 160. Em maio de 82, o DOS 1.0 foi lançado ao disquete de 320 kilobytes dupla face. A DOS 2.0 foi lançada em março de 83. Foram as primeiras versões a suportar o PCXT e drive de disco fixo, comumente chamados de drive de disco rígido. A capacidade foi elevada a 180 kilobytes. O DOS 3.0, lançado em setembro de 84, suportava inicialmente disquete de 1,2 megabytes e disco rígido de 32 megabytes. A DOS 3.1, lançada em novembro do mesmo ano, introduziu suporte às redes com serviço que permitia o travamento e destravamento do acesso a todas as partes de um arquivo. A DOS 3.2, lançada em abril, foi o primeiro lançamento comercial do MS-DOS. Ele adicionou suporte aos disquetes de 320 kilobytes. A DOS 3.3, lançada em abril de 87, introduziu os mesmos discos lógicos. Um disco físico maior que 32 megabytes poderia ser dividido em várias partições. A DOS 4.0, lançada em julho de 88, suportava disco de até 2 GB, sem a necessidade de se criar partições. A DOS 5.0, lançada em abril de 91, incluiu interpretador compilador em tela cheia. Em março de 92, a Microsoft lançou o Windows 3.1, que se tornou a primeira versão popular do sistema, que somam mais de 1 milhão de cópias vendidas. Após isso, foi lançado mais 5 versões. A última, o MS-DOS 6.22, foi a última versão do sistema disponível ao público. Ele foi retirado do mercado pela Microsoft em 30 de novembro de 2001. Vamos falar um pouco sobre o declínio do sistema operacional MS-DOS, que desempenhou um papel fundamental na história da computação durante a década de 1980 a 1990. Era um sistema operacional dominante para os PCs, no entanto, ao longo do tempo, seu declínio tornou-se inevitável. Uma das principais razões para o declínio do MS-DOS foi a ascensão do Windows, também desenvolvida pela Microsoft. O MS-DOS tornou-se obsoleto para a maioria dos usuários. Com o lançamento do Windows 95, a mudança para uma interface gráfica tornou-se quase universal, e o MS-DOS gradualmente caiu em desuso. Além disso, a evolução tecnológica trouxe sistemas operacionais mais avançados. O MS-DOS era limitado em termos de recursos e não conseguia acompanhar as demandas da computação em constante evolução. À medida que os PCs se tornaram mais poderosos e complexos, o MS-DOS simplesmente não conseguia competir.
Hoje, o MS-DOS é uma relíquia da era computacional pessoal, lembrando-nos de como a tecnologia avançou. Bom, quando se trata sobre o MS-DOS, ele é bastante lembrado pela sua influência no ramo de computação. O MS-DOS foi substituído de uma maneira bastante intensa pela modernização dos sistemas operacionais. Embora na maioria dos casos estejam ocultos, alguns dos conceitos do MS-DOS ainda estão bastante frequentes em muitos sistemas operacionais modernos. E vou estar trazendo também aqui para vocês uma conclusão sobre o MS-DOS. O MS-DOS ele foi um aplicativo, um sistema operacional que deu oportunidade das pessoas terem acesso ao computador, né? Tanto em casa quanto maior quantidade em empresas e organizações. Então foi um precursor aí. Claro que com o tempo, nos anos 90, veio o Windows, né? Mais interatividade, mais dinâmica, mais tecnologias, mais softwares também e aplicações para estarmos mexendo, né? E acabou transformando o MS-DOS em algo já retrógrado, já mais antigo. Então, é isso que a gente queria deixar para vocês de mensagem. Esperamos que tenham aprendido bastante sobre o tema do MS-DOS.